Olá, turma, sou a tia Elaine e hoje a nossa lição é a lição de número 9, respeitando o que é do outro. Nossa referência bíblica está em Êxodo 20:15, 1 Reis 21, Lucas 19, de 1 a 10. E o nosso texto de memorização está em Êxodo 20:15, que diz: não furtarás. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, visita cada criança que está no seu lar, que o Senhor possa abençoar as suas famílias e que a tua semente, Senhor, possa ser plantada em cada coração. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Fica conosco, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Turma, a nossa história é muito interessante, respeitando o que é do outro, E olha só, quando a gente respeita o que é do outro, a gente toma muito cuidado para entender e respeitar aquilo que o outro possui, E a nossa história, ela é muito interessante, pois ela vai mostrar exemplo de pessoas que não seguiram a Deus e também de pessoas que, após a sua conversão, começaram a dar exemplo de um verdadeiro cristão. Já imaginaram, crianças? Ser roubado é uma coisa terrível, E olha só, nessa trajetória aí de estudo sobre os 10 mandamentos, a partir do 5º mandamento, estamos estudando sobre o nosso relacionamento com as pessoas. E Deus deixou muito claro, devemos respeitar o que é do outro, E quando a gente pensa em roubo, já vem à nossa mente um assalto, um ladrão, assalto a banco, comércio e coisas assim. Já vem à nossa mente essa imagem de alguém tirando da pessoa aquele bem que ele possuía. Vamos agora entender na nossa história bíblica o que aconteceu. Vocês se lembram do rei Acabe? Nós já estudamos há um tempo atrás em uma outra revista e também Acabe foi mencionado na lição de número 2. Então, olha só, vocês conseguem relembrar a história de Acabe e a sua esposa? Olha só, eles eram idólatras, ou seja, seguiam outros deuses. E além disso, eram muito gananciosos, porque queriam tudo para si. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis 21, que relata a nossa história. Olha só, turma, vão anotando aí os personagens da nossa história, Nabote e Acabe. E no decorrer da história vocês vão anotando outros personagens que foram importantes para esse nosso estudo de hoje. Olha só, o rei Acabe queria a vinha de Nabote. Só que Nabote havia recebido aquela terra de herança de sua família e não iria vender. Só que isso deixou Acabe arrasado e Jezabel quis logo dar um jeitinho para conseguir as terras de Nabote. Tipo assim, gente? Aquele jeitinho brasileiro. A Bíblia diz que ela armou uma cilada contra Nabote. Olha o que ela fez. Pagou alguns homens para acusar Nabote de um crime. E por isso Nabote foi morto. O que aconteceu? O caminho ficou livre. E então, Acabe conseguiu o que ele queria e se apossou da terra de Nabote. E olha só, turma, no início, o rei Acabe, ele fez até o que era certo, porque ele pediu para Nabote vender a vinha. Mas, se o proprietário não quis vender, o rei tinha que se conformar, Então, não havia nenhum problema em querer aquela plantação.
Só que o problema foi desejá-la a qualquer custo, né? Se achando no direito de ter o que não era seu. E aqui a gente vê um exemplo muito claro da quebra do 8º mandamento. E agora nós vamos também entender um outro personagem da história, porém não de um exemplo negativo como foi o rei Acabe, mas um exemplo positivo. E este personagem é conhecido por ser baixinho. Sabe quem é ele? Zaqueu. E Zaqueu, turma, era um homem que tinha uma função. O seu trabalho era coletar impostos. E naquela época, quem recolhia dinheiro do seu povo para passar para o Império Romano era, na maioria, pessoas desonestas. Sabe por quê? Cobravam além do que deviam e embolsavam o troco. Porém, aconteceu algo diferenciado. Quando Zaqueu se encontrou com Jesus e reconheceu que ele era pecador, ele percebeu logo que devia mudar de vida. E vamos ler o que ele disse a Jesus. Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E olha só, pessoal, a sua vida agora devia ser de honestidade e não mais de desonestidade. E assim, Zaqueu reconheceu. E olha só, essa atitude de Zaqueu, ela foi eleita por Jesus. E foi uma demonstração da sua salvação. E no versículo de Lucas 19:9, diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E olha só, turma, quando nós entregamos ao nosso Senhor, a nossa vida muda, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos comportamentos. Antes era muito importante para Zaqueu ter e acumular dinheiro, né? E certamente, né, ele não compartilhava o que tinha com as pessoas que tinham necessidades. Mas quando ele abre a sua casa e o seu coração para Jesus, a sua vida é transformada. E a importância tão grande que ele dava ao dinheiro mudou. Porque o mais importante para Zaqueu era agradar ao Senhor Jesus e fazer o que era correto. E a partir daquele momento, Zaqueu seria um coletor de impostos, honesto e trabalhador, e com certeza bondoso para com os que necessitam dele. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, tá? Em Efésios 4:28 diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E Paulo escreveu isto porque para os cristãos que estavam aprendendo a viver de acordo com a palavra de Deus. E com certeza havia pessoas que não respeitavam o que era do outro. Então o apóstolo Paulo faz essa advertência. Vamos parar com isso, pessoal, né? Alguns podiam roubar para não ter até que trabalhar. Mas Paulo deixou bem claro que para ter as coisas é preciso trabalhar. E o trabalho não é um castigo, e sim uma bênção de Deus, tá? Que possamos aprender com essa lição a respeitar aquilo que é do outro e assim obedecer ao Senhor fazendo a sua vontade. Amém.